Bom, vamos lá então. A gente está hoje aqui visitando o estudo de casos da Sanchina. A ideia é que nós temos, se não me engano, 7 ou 8 grupos, né? E eu queria ouvir aí um ou dois grupos de cada vez para a gente ter algumas respostas, ok? Para a gente poder começar a entender um pouco das respostas. Sintam-se tranquilos no sentido do certo e do errado, tá? Mais do que acertar ou errar, eu quero que a gente aprenda a ver. Então, se você errou o questionário, fique tranquilo. Eu não vou tirar a avaliação de ninguém por isso. Eu só vou realmente pedir que você tenha a capacidade de autoavaliar. Se olhar para o seu registro e falar assim, nossa, eu entendi diferente. De uma maneira muito tranquila, a gente vai se corrigindo, a gente vai aprendendo juntos. Ok? E aí, no final do dia, eu vou pedir que você... Alguns grupos já me mandaram no WhatsApp, alguns não. Vou pedir que aí no final do dia vocês mandem para mim o registro de vocês. Mesmo que ele esteja ainda... Professor, não deu tempo de corrigir como a gente fez, tranquilo. A correção a gente faz agora, tá? Eu quero muito receber esse material de vocês. Vamos lá. Primeiro tópico, a gente visitou em si 6 tópicos, né? O primeiro deles como metodologia, o segundo como problema, o terceiro como hipótese, o quarto como tipo de pesquisa, quinto como tipo de dados e o sexto do público-alvo. Notem que a gente teve a fala da Flávia dizendo que a questão 4 e 5 foram um pouco mais complexas na opinião dela, assim como a fala do Gabriel é contrária. Foram as perguntas mais fáceis, as outras talvez foram um pouco mais difíceis. Por isso eu também pedi que vocês fizessem em grupo. Esse não é um exercício simples, né? Aprender a olhar essa teoria na prática requer discussão. E muitas vezes na discussão com o colega, isso vai ficando mais claro para você. Ele começa a enxergar isso junto também, ok? Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Primeira coisa é a gente voltar no estudo de casos em si e entender alguns tópicos, né? Ele fez aí uma pesquisa de mercado, vocês viram o vídeo em 2 partes. Ele soltou 170 questionários lançados e voltaram 140, né? E como é que ele fez para esses questionários voltarem? Ele ofereceu alguns brindes, né? Ele ofereceu uma forma aí de brindar um prêmio para quem fizesse a pesquisa. Então é uma estratégia para ter retorno. Basicamente isso. Até porque o consumidor não vai devolver pesquisa só porque ela é legal. A gente não ocupa o nosso tempo na forma de consumidores assim. O consumidor faz as coisas com base no acionamento do mecanismo de recompensa, né? Tem o tripézinho da recompensa, vocês devem ter visto lá na BIA, com a questão de motivação do funcionário. E aí nessa questão o tripé da recompensa ele precisa de novo ser reativado aí na relação com o consumidor. Primeira coisa é a metodologia. Então eu vou seguir a sequência numérica aqui, vamos no alfabético mesmo. Vou pedir que o grupo da Ana Paula me diga qual método vocês acham que foi utilizado. Professor, Oi. o método que a gente encontrou foi o primeiro método de entrevista pessoal com questionário estruturado. Você acha que ele utilizou entrevista pessoal. Por quê? Porque ele enviou os questionários pelo correio e o questionário eram perguntas prontas para os clientes. Certo, entendi. Vou pedir a opinião agora de um segundo grupo para a gente ir conferindo isso. Vamos lá. Vou pedir para a Letícia, a Magia não está aí, mas a Flávia também está, Letícia e a Flávia, me disserem se também chegaram a essa conclusão ou se fizeram uma leitura diferente. Eu concordo com o que o Gabriel falou, porque entre as duas opções, eu acho que cabe mais a entrevista pessoal com um questionamento, porque não teve nenhum grupo de discussão. Como o Gabriel falou, ele enviou as pesquisas e as pessoas foram respondendo. Não foi em grupo, foi individual. Entendi. Bom, vamos por partes então para a gente poder entender. Eu queria saber se alguém de outro grupo percebeu de maneira diferente desses dois. Porque a gente teve 2 grupos aí que afirmaram que é entrevista pessoal com questionário estruturado. Algum grupo percebeu diferente disso? Pegue meu celular para mim, por favor. Obrigado.
Alguém percebeu diferente? Pelo jeito não, né? O chat está quietinho, os microfones também. Então acho que todo mundo percebeu isso como questionário estruturado. Vamos lá. Bom, e aí nós temos a resposta correta de todos os grupos. Essa aqui é uma resposta um pouco tranquila no seguinte aspecto, porque os dois métodos são bem diferentes, né? Quando eu falo de entrevistar pessoas, é muito diferente de realmente fazer um grupo de discussão. Por mais que o grupo de discussão acontecesse ali na entrevista, eles estavam discutindo, ali não era pesquisa, ali era um programa de entrevista, bem um olhar diferente. E havia uma estrutura de questionário. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo vídeo, mas tem uma cena que deixa bem clara a questão do questionário. Mostra até o computador, as perguntas que estão ali, né? Então, existe uma construção de uma sequência de perguntas que são feitas uma a uma. Legal. Vamos à pergunta 2, e a pergunta 2 gira em torno do problema. E aí agora eu vou lá na nossa dupla da Bia e do João. Eu vi que a Bia saiu por conta da conexão, talvez, acho que caiu. O João tá aí? Os dois saíram, olha que ironia. Só porque eu ia chamar. Então vamos lá. Nessa sequência aqui, a Bia falou: professor, estou tendo problemas de conexão. Acontece, fique tranquilo, muita calma nessa hora. Vamos com a Dani, o Anderson e a Thaís. Eu não sei se a Dani está aí e o Anderson. A Thaís está no WhatsApp. E ela falou que se quiser ela explica. Mas eu não sei se a Dani e o Anderson querem falar. A Daniele não está. O Anderson também não. Ué, cadê esse povo, meu Deus do céu? Vou pedir para a companheira Thaís explicar e eu coloco o áudio aqui, só um minutinho. Thaís, já que você quer participar, eu vou te mandar via WhatsApp aqui, vamos ver se eu consigo otimizar isso. Qual foi o problema que vocês encontraram nessa pesquisa? Que é a pergunta 2. Qual problema foi investigado? Vamos ver se ela responde. Enquanto ela responde, eu vou pegar um... A Thaís está aqui? Você quer que algum outro grupo fale? Oi, Ana, perdão, eu não entendi. Eu não tinha entendido se a Tata estava aqui ou não. Daí, enquanto ela não responder no WhatsApp, se você quiser que outro grupo fale, eu posso falar que meu grupo achou. Não, é que agora eu vou alternar entre todos os grupos, Ana. Seu grupo já respondeu, acho que a primeira. Então eu vou alternar entre os grupos para que todo mundo participe um pouquinho, eu acho legal. Aí eu tenho que visitar o WhatsApp para lembrar dos grupos. Enquanto isso, vamos lá na Gabriele, no Samuel e no Lucas. Eu sei que a Gabi está aí, o Samuel também está e o Lucas também está. Posso falar? Pode, Gabi. Qual que é o problema que vocês encontraram aí? Bom, a gente colocou o que foi mais consumido e o que poderia ser adicionado ao cardápio. Perdão, fala um pouquinho mais devagar. Senão a gente eu tô nervosa. A gente colocou o que mais eles consomem, que foi consumido, que eles perceberam, certo, e o que poderia ser adicionado ao cardápio. E daí seria comida japonesa, né? Que fala chinesa e japonesa. Aí nós colocamos isso. Entendi, os problemas e um pouco dos produtos que poderiam ser adicionados. Legal. No vídeo do sushi... A Tatá colocou aqui também, eu vou tentar colocar no microfone para que a gente escute. Vamos no lá. Vídeo do sushi estava tendo muito atraso nas entregas. E isso que foi o problema que aconteceu. E ela falou do atraso nas entregas, basicamente. Ou seja, é um dos muitos problemas aí que a Gabriele falou. Mas eu tenho a impressão que o grupo da Thaís trouxe um problema e o grupo da Gabriele trouxe 2 problemas. Vocês têm essa percepção também? Sim. Legal. Alguém percebeu algum outro problema diferente desses 2? Visitem as listas das produções de vocês e me digam se temos mais itens diferentes aí. Professora, a gente só abordou de outra forma.
Mas é basicamente a mesma coisa, porque a pesquisa, o objetivo da pesquisa deles, ao nosso ver, seria que, tipo, era a relação que os clientes iam ter com a aceitação, a implementação da comida japonesa. Eles queriam saber mais a respeito disso e também procurar saber o motivo de possível insatisfação dos clientes, porque eles perceberam que, tipo assim, alguns não voltavam mais, e aí, para evitar que isso acontecesse, ou que ficasse tarde demais e você perdesse a fidelidade de um cliente, eles queriam identificar quais eram os problemas. E aí eles identificaram do atraso, como a Tata mencionou. Entendi. De certa forma é a mesma coisa com um pouco mais de detalhamento, talvez. Sim. Mais alguém? Temos aí informações extras, pontos diferentes, ou focamos nisso? Novos produtos e quais eram os problemas? Basicamente, né, a gente está enxergando em dois pilares. Resultados da web. Coisas da tecnologia, faz parte. Bom, pelo silêncio eu creio que todos estamos no mesmo acordo. Vamos voltar lá então na nossa projeção. Nós tivemos aí primeiro uma abordagem voltada aí a um novo produto que foi lançado, a questão da comida japonesa junto com a chinesa, e era uma ideia de aproveitar uma oportunidade de mercado, assim como tivemos a análise de um problema, do porquê que havia queda de vendas. E é uma coisa que é interessante a gente notar, notem. Eu não sei se vocês têm essa percepção, e eu gostaria que vocês respondessem para mim. Houve uma pesquisa ou houve duas pesquisas sequenciais, uma depois da outra? Pelo que eu entendi do vídeo, houve duas. Foi uma que eles enviaram para os clientes do novo produto e depois eles enviaram da queda de venda. Entendi. Então, identificamos aí. O Nicolas está dizendo que são duas pesquisas. Vocês concordam? Alguém discorda? Alguém acha que foi tudo feito junto? Eu concordo, professor. Acho que foram duas pesquisas também. Dois momentos, né? Diferentes. Olha que interessante, né? Quando a gente assiste inicialmente esse vídeo, dá a impressão que é tudo junto. Mas quando você começa a olhar esse detalhamento, ele investigou duas coisas diferentes. E são duas coisas bem diferentes. Poderia feita tudo junto? Fez. Mas na verdade foi uma coisa que gerou a outra, não foi isso? Qual a pesquisa que foi feita primeiro, na percepção de vocês? Aqui identificou o problema ou aqui identificou a oportunidade? Aqui identificou a oportunidade, que foi a implementação da comida japonesa. E depois a segunda pesquisa foi se isso estava demandando, se os clientes estavam gostando, o que eles estavam achando. Olha só que interessante, né? Isso é muito comum do mercado. Muitas vezes eu começo a construir uma pesquisa, começo a aplicar uma pesquisa, e no meio do processo eu percebo que eu devia ter feito outra abordagem. Eu creio que foi isso que aconteceu. Eles começaram realmente um trabalho de pesquisa, e na metade do trabalho de pesquisa, né, fazendo o monitoramento devido, eles já perceberam que, devia ter perguntado isso também. A gente não fez essa abordagem, faltou isso. E aí, compensa parar e voltar ao processo? Não. Compensa eu mudar o processo no meio? Também não. E nada impede de eu fazer uma segunda pesquisa, uma terceira pesquisa, uma quarta pesquisa, e reforço uma fala de que pesquisa é um processo. Você pode fazer ela com frequência, de maneira repetida, de maneira sequencial, não há problemas quanto a isso. Um minutinho só. Abaixa o volume, por favor. E dentro desse desenho a gente começa a entender essa questão de que posso trabalhar com várias pesquisas, não há problema quanto a isso. Mas eu preciso me organizar. E eu preciso ser fiel ao processo. Já que eu comecei a pesquisa nesse formato, compensa eu terminar e depois eu vejo como é que eu faço aí para poder retomar a minha produção, como é que eu faço para retomar essa questão, essa pergunta que eu não fiz nesse primeiro momento. Então houveram sim duas pesquisas.
Só um minutinho que o João mandou o áudio aqui, deixa eu ver do que trata. Acho que caiu a internet dele também, quer ver? Professor, o que acontece? A gente fez a atividade, só que achou que era uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente, a gente fez uma outra coisa, nada a ver. E daí a gente ficou desesperado, a gente saiu porque a gente vai fazer a atividade, porque a gente realmente não sabia que era pra fazer assim, colocar as metodologias. A gente ficou desesperado, na verdade, desesperado. Daí a gente saiu pra gente fazer, porque o nosso não tinha nada a ver com isso. A gente entendeu a atividade de um outro jeito, totalmente diferente. A gente nem tinha colocado metodologia nem nada. Nós achamos que era etapas e numeramos as etapas. Nossa, a gente viajou muito, muito. Faz parte. Tranquilo. O grupo do João daqui a pouco vem para cá para participar conosco. Eles estão só reajustando a atividade. Vamos seguir? Bom, uma vez definido o problema, naturalmente eu vou entrar aí numa questão da... Opa! Nossa, pulei muito aqui. Já que nós vimos os problemas, agora a gente precisa trabalhar as hipóteses. E para as hipóteses eu vou pedir aí que deixa eu ver quais outros grupos que nós temos nos ajudem a responder aí. Nós temos a Kailane, que eu sei que está fazendo trabalho solo. E temos também aí o Nicolas, junto com o Guilherme e a Daniela. Eu queria ouvir vocês. Quais são as hipóteses? Esse é o meu grupo, prof. Se quiser eu falo. Pode falar, Dani, por favor. É hipótese, né? Sim, a pode gente ser. Colocou da hipótese que ele achava que os clientes gostariam de comida japonesa. Já o problema, ele achava que era a grande demora de entrega. Tá. Lembrando que a gente está falando de pergunta e resposta, vamos lá. A hipótese é uma resposta. Você está respondendo qual dos problemas aqui? A pergunta 3. Perdão. Problema, a gente tem um problema de novo produto para lançar e um porquê da queda de vendas. Então, professor posso falar? Peraí, deixa só a Dani fechar a ideia, que senão ela... Não, que eu queria... Ô, Guilherme, ou eu falo, tu fala, meu camarada. Peraí, deixa a Dani falar, Guilherme. Peraí, só um minutinho. Senão é no microfone trava tudo. Não, ele quer ir por cima de tudo. Vê se pode, prof. Vamos lá, Dani. Termina essa fala. A proposta de vendas, ele achava que os clientes gostariam de comida japonesa. Certo. Daí, a outra pergunta já é a questão da grande demora da entrega. Ok, então você acha que produto japonesa era a resposta da primeira pergunta. E a questão da demora na entrega é a resposta da segunda pergunta. Temos 2 problemas, 2 hipóteses, é isso? Isso. Legal. Guilherme, você quer somar agora? Sim, professor. Ele percebeu que muitos clientes, antes dele começar a fazer comida japonesa, falavam para ele adicionar isso no cardápio. E aí ele observou uma nova oportunidade para abranger o negócio dele para entrar no novo mercado. Então ele fez uma pesquisa de confirmação com os clientes para ver qual que seria a aceitação, se não seria um ou outro que queria comprar, ele teria prejuízo. E a devolutiva foi muito boa, então ele decidiu investir. E ele percebeu também que, com o decorrer do processo, ele estava perdendo muito cliente. A fidelidade dele estava baixando muito. E logo ele percebeu que precisava resultar isso, precisava fazer alguma coisa, mandou uma pergunta, um questionário para os clientes e teve o retorno da demora da entrega. E logo ele recebeu essa informação, ele colocou a meta de 30 minutos para entregar. Entendi. Legal, Guilherme. Obrigado.
Mas alguém trouxe aí uma leitura diferente ou uma leitura que soma alguns detalhes nessa leitura que o grupo fez? Queria ouvir a opinião da nossa dupla aí, a Cibele e a Isabela. Acho que elas estão conectadas. Acho que estão, sim. Queria ouvir a dupla aí, se foi o mesmo resultado, se foi diferente. O que vocês chegaram de conclusão aí? Professor, pelo que a gente entendeu da pergunta, a nossa resposta foi que, tipo, eles pensaram que a resposta dos seus consumidores não iria ser tão positiva como realmente foi. Porque em apenas 2 meses, eles conseguiram fazer 20% de lucro. Isso foi que a gente entendeu mais ou menos, que eles não esperavam essa resposta dos consumidores deles. Legal. Essa resposta tão rápida, né? Bacana isso. Notem que interessante. O Guilherme trouxe uma fala, assim como a Cibele, da percepção do consumidor, né? Vocês trouxeram a fala daquilo que eles mesmos disseram, que eles perceberam dentro da análise do mercado. Do cliente chegar no balcão, do cliente no dia a dia da entrega, na conversa com o motoboy, na conversa na hora de pagar o caixa, aquela conversa que acontece no salão do evento, enquanto ele consome o produto. Ali, ele estava disposto a ouvir e ele percebeu essas falas. E isso forma também, de certa forma, a nossa percepção, né? Ou seja, a hipótese, ela é um pezinho no pensamento popular empírico. E aí eu vou usar uma linguagem científica, até porque já que vocês estão fazendo o TIC, é legal a gente pensar nisso, né? Isso passa pela percepção do sentido. Não estou falando nem de estar certo ou errado, de ser verdadeiro ou não, não é isso, né? Quando eu falo empírico, é aquilo que eu percebi pelo meu sentido. Então, a percepção através dos sentidos me traz essa realidade. Olha, está acontecendo isso, as pessoas estão falando isso. Pode ser que isso seja a resposta. E está correto. Olha só. A gente vai encontrar a primeira hipótese como que o novo produto a lançar possivelmente fosse a comida japonesa. E o porquê da queda das vendas, aí o problema está girando em torno do tempo de entrega demorado, né? E aí é para a gente pensar nisso, que ele falou que, até na entrevista ele falou, né, que o tempo ideal é de 30 minutos, mas que o tempo estava chegando a 50 minutos. Imagina você, está com fome, está com pressa, e vai chegar em 50 minutos. Isso é o tempo médio da entrega. Se ele está falando que chega a 50 minutos, tem entrega que é feita em 1 hora, 1h10, 1h15. Você pede aí a comida às 7 horas, ela chega às 8h15. Primeira questão. Você está em que condições de humor para consumir esse produto? Segundo, esse produto está em que condições de temperatura para consumo? Né? Porque se demorou 1h15 a entrega, bem provável que ele chegue frio e você esteja mal-humorado em virtude disso. Então eu crio uma condição para o cliente ter uma experiência ruim do meu produto. Ele tinha uma expectativa, eu não cumpri, eu atrasei. Ele, graças à minha relação, na verdade, ele ficou mais chateado. O produto chega, eu prometo uma coisa e entrego outra. Ele espera um macarrãozinho gostoso, quentinho, bonitinho e chega uma comida fria. Se eu proporciono uma experiência ruim, é bem provável que ele não compre comigo de novo. Eu não consigo fazer marketing de fidelização, de relacionamento. Então isso salta também aos olhos aí na interpretação da pesquisa. Por isso é a preocupação dele. É justa, muito justa. Vamos agora para as perguntas aí que a companheira Flávia achou difícil, entrando aí nos tipos de pesquisa e tudo mais. Como praticamente todos os grupos aqui já responderam, eu queria saber quem gostaria de arriscar aí o tipo de pesquisa que foi realizado. A pesquisa foi qualitativa, foi quantitativa ou foi mista? Eu posso falar qual foi minha resposta, só que eu não sei explicar. Ok, manda bala. Eu coloquei que foi uma pesquisa mista. Certo. Agora, saber explicar, não vou saber não. Okay. Mista, vou te ajudar, vamos lá. E os membros do grupo seu aí, se quiserem auxiliar, fique à vontade. Eu sei que a Lê está de ouvido ligadinho.
Vamos pensar. Se você fala que é mista, a gente está falando de aspectos que são quantitativos, mensuráveis, medíveis. Olha, criei uma palavra agora, que medo. E podem ser também qualitativos, de percepção da qualidade. Aí a gente precisa avaliar. Existiu medição de dados em números? Sim. Vocês conseguem lembrar, Flávia ou Letícia, vocês conseguem lembrar de uma das medidas, de uma das respostas aí mensuradas? Lê, me ajuda aí, por favor. Peraí, eu não entendi esse de número. A gente está falando que ele é misto. Se ele for misto é porque ele é quanti e qualitativo. Para ser quantitativo, eu tenho que ter alguma resposta que foi mensurada, que foi medida. Tem que ter um número. Tipo, 93% gostaram do produto. Ah, sim. Então teve. Não seria esse... Ele deu 170 questionários e voltaram 140. É um número. Tem a porcentagem que ele deu, mas eu não me lembro agora. Ok. Mas também permitiu medir, por exemplo, vamos direto no problema. Os problemas estão girando em torno de descobrir o produto a lançar, comida japonesa. Eles mediram quantas pessoas gostariam de comida japonesa? Ou qual era o tamanho do prazo esperado pelo consumidor? Medir. Né? Quando a gente fala quantitativo é isso. Eles mediram algum desses problemas ou respostas? Sim. Qual deles? Esse que o senhor falou do tempo é em relação ao tempo da entrega, não é? Sim, exatamente. Então, eles colocaram um tempo, 30 minutos. 30 minutos. Exatamente. Se ele deu essa resposta de 30 minutos, é porque ele abriu um leque para medir a resposta. Então, para você, meu consumidor, quanto é ou qual é o tempo adequado de entrega? E ele deve ter oferecido como resposta aquelas faixas, né? De 10 a 15 minutos, de 20 a 30 minutos, de 30 a 40 minutos, para chegar nessa medida que ele deu de resposta. O tempo ideal, ele respondeu isso no vídeo, o tempo ideal é de 30 minutos. Se ele me deu essa resposta é porque com certeza a pesquisa foi quantitativa. Certo. Ok, então metade da sua questão já está certa, companheiro. Mas vamos pensar agora num outro aspecto, pensando em qualitativo. E agora eu queria que outro grupo somasse aqui, sem ser a Flávia e a Lê. Vamos pensar comigo. Para ser qualitativo, quer dizer que esse questionário tem que me dar uma percepção de qualidade. Qualidade é bom, ruim, gostei, não gostei, aprovo, não aprovo. Elogio, critico. Não é uma medida. Posso responder, professor? Vamos lá, Guilherme. Quando ele percebeu que ele estava perdendo cliente, ele fez uma de qualitativo. Qual era a qualidade do atendimento, qual era a qualidade da entrega, a qualidade do produto, para saber onde estava a falha. Exatamente. Olha que legal, Guilherme. Para ele falou que queria descobrir qual era a falha, qual era o problema. Então, isso passa, de certa forma, pela percepção, né? Porque realmente, para ele descobrir que era o tempo de entrega, ele teve que fazer outras opções de resposta, criar outras percepções para poder chegar nisso. Será que é o atendimento? Será que é o sabor? Será que é o tempero? Será que é a quantidade do produto? Né? Tem várias outras coisas. Isso tudo passa pela percepção. Eu não estou preocupado com a medida da resposta. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que aprovaram o sabor ou desaprovaram o prazo. Não é isso. Eu quero saber na sua percepção qual é bom e qual não é. É muito mais simples, né? Então, Flávia, note, você me deu a resposta correta. Aqui, pela explicação de vocês e o Guilherme sumou agora, a gente tem abordagens quanti e quali nesse questionário. Pode falar. Não vou falar não. Achei que você ia falar alguma coisa pra mim. É bem isso mesmo. Ok, gente, quanto a isso? Tranquilo? Então a gente está falando de um tipo de pesquisa que é mista. E aí é uma coisa importante a gente perceber. A maioria dos trabalhos de pesquisa hoje, eles precisam ser assim. Em alguns momentos eu preciso abrir a percepção. Em alguns momentos eu preciso medir a resposta.
os questionários comumente são assim. Você vai em qualquer pesquisa de rua hoje, o cara vai, por exemplo, nas perguntas lá, ele vai te dar essas opções de resposta. Qual é o prazo de entrega ideal? 10 a 15 minutos, 15 a 20, 20 a 30 a 40, 50 minutos, mais de 50. Você escolhe uma faixa e depois ele vai responder. 50% das pessoas querem que a entrega seja feita em 30 minutos. Tem uma abordagem quant, mas também tem uma abordagem qualitativa quando aparece muitas vezes aquela pergunta aberta lá no fundo do questionário que ele coloca assim: coloque aqui a sua opinião sobre o nosso produto. Ah, meu amigo, quer coisa mais qualitativa do que isso? O cara pode usar diversos adjetivos, inclusive que não tem nada a ver com o seu produto, para defini-lo. Isso é extremamente qualitativo. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que disse que é bom ou não é. Eu estou preocupado em ouvir a opinião dele. Isso é qualitativo, né? Então os questionários hoje comumente têm esse desenho. É muito natural isso. Então fica a dica também para que vocês, na hora de construir o questionário da pesquisa de vocês, considerem isso. É muito natural que sejam mistos, é muito natural que eu faça duas abordagens. Algumas de qualidade e outras de mensuração de resultado. A quinta questão gira em torno do tipo de dados. E aí, qual grupo gostaria de me dizer isso aí? Talvez o Samuel, o Lucas e a Gabi, ou a Cibele e a Isa, que eu sei que estão aí na escuta também. O que vocês descobriram aí do nosso tipo de dados? Os dados eram primários ou os dados eram secundários? Professor. Pois não? Eu tô, na parte da minha pesquisa, tô fazendo uma correção aqui simultânea, porque eu achei que nós tivéssemos que escolher ou a parte do cardápio ou a parte da entrega. Eu não achei que fosse os dois juntos. Então, enquanto a gente tá fazendo aqui, eu já tô fazendo uma correção simultânea. E nisso que eu tô fazendo, eu cheguei à conclusão do seguinte, que a parte da expansão do cardápio seria primário, porque ele não tinha feito nenhuma pesquisa antes, e a da entrega, que em relação à demora, seria secundária, porque já existia a pesquisa do cardápio antes. Pelo fato de ter sido sequencial, é isso? Sim, sim. Entendi. Vocês concordam com essa leitura? Sim, não, talvez? Não. Professor. Por que não? Porque teve, no caso, teve a primeira que era do cardápio, que servia exclusivamente para o cardápio, e depois outra para falha. Certo. Que são duas primárias, uma para cada setor. E assim que ele identificou uma falha, ele fez uma outra pesquisa para saber qual seria o nível tipo, do tempo de entrega, como. Então depois veio uma secundária. Então, mas então isso não torna, na sua opinião, essa segunda pesquisa secundária, é isso? Não, porque, na verdade, ele fez, pelo que eu entendi no vídeo, ele fez 3 pesquisas. Uma para o cardápio e uma para descobrir qual era a falha. Daí, quando ele descobriu a falha, daí que ele fez outra para saber como resolver a falha. Então, na sua opinião, você acha que foram 3 pesquisas? Isso. Tá. Daí, as duas primeiras, tanto do cardápio quanto para descobrir a falha, são primárias, e para como resolver a falha é secundária. Ok. Mais alguém gostaria de posicionar-se? Ouvimos o Guilherme, ouvimos o companheiro Samuel. Isa, Cibele, vocês foram citados aí no início, mas eu não ouvi a vozinha de vocês. Vocês querem se posicionar também? Professor, o que eu e a Isa colocamos foi que os dados foram primários. Eu acredito que os dois, porque foi uma pesquisa feita para os clientes do próprio estabelecimento, com até perguntas formuladas pelo próprio estabelecimento. Certo. E, tipo, como não tinha dados anteriores sobre isso, as duas pesquisas foram a primeira sobre aquele assunto, sobre os seus respectivos assuntos, eu acho que são as duas primárias. Concordo com o que a Cibele falou.
Por quê, Flávia? Pelo mesmo motivo que ela disse, que, na minha opinião, as duas pesquisas são primárias. Ok. Mais alguém gostaria de se posicionar? Tudo primário, tudo secundário, primeira primária, segunda secundária. Não? Então vamos à filtragem da resposta em si, não há problema. Quando vocês falam de primária e secundária, é muito interessante o quanto isso é rico. Notem, eram duas pesquisas, mas ele não havia planejado fazer duas pesquisas. Tá? Até fazendo um aprofundamento e uma correção junto ao Guilherme. Não foram 3, tá, Guilherme? Foram 2 em si mesmo. Uma para identificar o novo produto, aproveitar a oportunidade, e outra para já descobrir o problema e o tamanho do problema. Porque eles fizeram uma abordagem qualitativa também, mista também na segunda pesquisa. Então eu consigo, na segunda pesquisa que abordou o problema, descobrir dos todos os problemas que eu tinha, qual era e qual era o tamanho dele. Basta que eu selecione ali. O problema é qual é o tempo de entrega ideal, como é o atendimento ideal. Eu vou criando campos de resposta. A resposta que mais se destacar em volume, obviamente, não é um problema. Então dá para fazer isso também. E como eles não tinham necessariamente planejado fazer duas, na verdade o plano era fazer uma pesquisa, e foi descoberta a necessidade de investigar um problema, uma pesquisa gerou a outra. O fato da segunda pesquisa ser gerada em virtude da primeira, torna a segunda secundária. Não é porque elas são sequenciais, mas é porque houve a necessidade. Eu estava fazendo uma pesquisa 1, descobri algumas informações, mas eu vi que tinha coisas a mais para descobrir que eu não consegui contemplar ali. Então eu encerrei aquele trabalho científico, considerei meu trabalho primário, fiz um segundo trabalho tomando por base algumas informações daquele primeiro trabalho que tornaram o meu segundo trabalho secundário. Ficou claro isso, gente? Sim. É bem legal, porque é um estudo de mercado raro que a gente consegue ver as duas coisas. Normalmente é feito tudo de uma vez, mas na prática pode acontecer isso. Você está lá fazendo um trabalho, precisa fazer outro. Seu trabalho começa a ter fonte, você começa a usar a sua própria pesquisa como fonte. E ela tem valor científico. Foi você que fez, você construiu, usou método, fez tudo certinho, valoriza isso. Se alguém perguntar de onde você tirou a ideia que era necessário investigar esse problema, alguém vai questionar isso, você volta lá no seu trabalho primário. Olha, eu fiz uma pesquisa ano passado, está aqui, eu descobri isso já apareceu. Essa fala aqui, que eu resolvi fazer um segundo trabalho aqui para aprofundar. Por fim, chegamos aí à nossa última questão, que é o público-alvo. Quem gostaria de responder? Qual é o perfil da pessoa que responde ao nosso problema e que foi entrevistada aí? Quem vai? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Eu posso falar. Manda bala, Flá. A gente respondeu os clientes que mais frequentavam o restaurante. Os clientes que mais frequentaram ao restaurante. Bacana. Tá certo. Não vou falar que tá errado não, porque tá certo. Fique tranquilo. Alguém completou? Alguém deu mais informações? Menos informações? Informações diferentes? Professor. Pois não, Nicolas? O grupo marcou que são os 20% de clientes que mais consomem no restaurante. Então agora você pegou a resposta da Flávia e colocou um número nessa conversa. São os clientes que mais compram, mas os 20% que mais compram. É isso? Ok. Pergunto, como que a pessoa vai descobrir quais são os 20% que mais compram? Como é que eu faço para descobrir isso?
conhecendo seus clientes, tipo, quanto que eles consomem, o volume da compra deles, sabendo as pessoas que mais compram em maior frequência. Ok. Todos esses dados são coletados. Guilherme, pode falar. Professor. Ah, não. Guilherme vai falar? É porque ele tinha aberto o microfone. Eu só tinha falado do cadastro só, por meio de cadastro. Daí você faz o cadastro e faz o levantamento, é mais fácil. Certo. Nicolas? Pelo que deu a entender, o restaurante é só de delivery. Então, eles devem ter algum lugar que eles marcam os pedidos mais facilmente. Então, eles devem ter como saber por cliente o quanto que eles pedem. Entendi. Legal. Lembrando que nós fizemos 2 pesquisas com 2 problemas e 2 hipóteses. Pergunto, esse mesmo público respondeu às 2 pesquisas? Não. Não sei. Vamos lá, Flá. Esse público que vocês disseram, 20% dos clientes é que mais compram. Eles têm qualidade para responder as 2 perguntas? Sobre os novos produtos e sobre os motivos da insatisfação? Sim. Por quê? Eu acho que sim também. Eles têm propriedade para falar, porque eles são os que mais consomem. Tem propriedade por ser que mais consome. Legal, Malu. Letícia, você ia falar também? Eu ia falar que, por exemplo, se eu posso até já ter consumido lá, mas foi muito pouco. Eu não vou, igual o senhor falou no começo, eu não vou perder o meu tempo respondendo uma pesquisa. Então, eu acho que quem vai responder é quem frequenta, quem consome, e acabou respondendo as perguntas para melhorar o ambiente que eles gostam de ir lá comprar a comida. Legal. Mais alguém gostaria de somar nessa leitura do nosso público-alvo, que é a última questão do roteiro do nosso de trabalho de hoje? Não? Ok, vamos lá então. E a gente, olha que interessante. Quando vocês trazem a fala de que 20% dos consumidores mais consomem e eles têm qualidade para responder, de certa forma está correto. Mas como são 2 pesquisas, nada impede de eu ser bem específico na hora de eu determinar o perfil de cada um deles. O que eu tenho aí para a primeira pesquisa, que vai falar de novo produto para lançar, que eu acho que é a comida japonesa, que eu fale aí com o meu consumidor, que vocês chamaram de consumidor que mais compra, que mais frequenta, ou consumidor fiel. São 20% dos clientes que mais compram, né? Então eu pego o meu cadastro de cliente, 100%, olho quem são os 20% que mais compram. E aí eu vou voltar numa ferramentinha que a gente viu lá em logística que pode ser usada aqui. Vocês lembram que lá nas ferramentas de PCP a gente conversou um pouco sobre curva ABC? Teve algum grupo, que eu não lembro qual, ficou com curva ABC. Para descobrir quais eram os produtos mais buscados no estoque, os produtos medianamente buscados no estoque e os produtos raramente buscados no estoque. Eu não lembro qual grupo fez essa pesquisa, me perdoe. Mas eu lembro que... Foi vocês, Gabinha? Foi eu e a Gabriela. Isso, obrigado a lembrança. E aí a curva ABC ela pode ser usada lá, mas também pode ser usada aqui. Assim como classifica o produto no estoque, produto classe A é o produto mais buscado, classe B medianamente buscado, classe C é o produto muito pouco buscado no estoque. Eu também posso classificar os meus clientes, e vocês vão usar isso já adiantando, tá? Conteúdo lá da unidade curricular 14 de venda, que é a classificação de clientes, com curva ABC. Por quê? Eu olho o meu cadastro, como a Malu falou, e o Nicolas pôs o número, 20%. Tem 20% do meu cadastro que mais compra comigo. E já adianto uma fala para vocês. Vocês já ouviram falar da teoria de Pareto? Ou não? O gráfico de Pareto. O que o senhor falou que eu não entendi? Da teoria de Pareto. Eu nunca ouvi falar. Guilherme já. Vou até colocar o nome aqui. Vai ter esse nome. Se eu não me engano, tem 2 T's. Teoria de Pareto.
A teoria de Pareto é uma teoria que vai dizer uma verdade para a nossa numérica. Que vai, no aspecto de vendas, para fim de clientes cadastrados numa empresa como essa, vai dizer o seguinte, que 20% dos clientes mais fiéis também representam 80% do seu faturamento. E que 80% dos outros clientes representam 20% do seu faturamento. Então, eu não tenho pessoas que consomem sempre os mesmos valores igualzinho. Existe um comportamento aí em todos os mercados que vai me dizer que eu consigo separar esse grupo. Um grupo que tem alto poder de renda e que está bem satisfeito, está bem envolvido com o meu mercado, com o meu produto, e que eu consigo colocar na minha conversa. Por conta disso, como disse o Malu, ele tem qualidade para responder ao meu problema. Por quê? Porque ele consome muito o meu produto. Ele pode ser entrevistado. Ele é muito importante no meu negócio porque ele representa 80% do meu faturamento. Isso é legal de saber porque quando você faz pesquisa com esse cara se sente importante e você também fideliza ele. Porque ele ganha brinde no final, lembra? Então você está pegando o seu público melhor em faturamento, mais fidelizado, faz uma ação que ele vai te ajudar a desenvolver o seu produto e você, com essa ação, dando brinde, você continua fidelizando ele no processo. Isso é muito legal. Eu transformo a pesquisa numa ação de relacionamento. Eu consigo fazer isso. Pode falar. Não, eu tava querendo falar que o moço que tava fazendo o vídeo, ele até tinha falado sobre isso, que tipo assim, esses clientes são os que mais você deve redigir sua atenção, porque eles são os que mais importam. Afinal de contas, são eles que mais consomem. Então, tipo, se uma pessoa compra o seu produto 80 vezes, é ela que você tem que ouvir alguma reclamação. Exatamente. Você tem que ouvir uma opinião dela. E você só vai descobrir isso se você fizer o cadastro, como vocês falaram. Eu tenho que cadastrar todo mundo. Eu tenho que cadastrar o cliente, cadastrar tudo que ele compra, para depois ter essas informações aí mensuráveis de sistema e poder escolher esse cara para fazer essa ação. Ou seja, não adianta eu hoje querer fazer se eu não fiz essas etapas anteriores. Então, cadastrar o cliente, cadastrar o produto, controlar a compra, controlar o consumo, esse produto foi comprado por quem. Isso tudo vai te dar essas informações para você chegar nesse ponto. Olha, eu sei que é a cara que eu tenho que entrevistar. É ele. E ele realmente vai te dar essa qualidade de resposta. Só que você só vai chegar nele se você tiver esse preparo. Não dá para fazer isso na hora. Você tem que fazer, na verdade, um trabalho ulterior aí de etapa. Para a primeira pesquisa, esse perfil vai responder muito bem. Para a segunda, eu entendo que ela seja direcionada ao cliente insatisfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque como ele fez a primeira pesquisa e ele imaginou a necessidade de fazer a segunda, é porque ele fez direcionado aos clientes que mais compram, esse 20% top de linha, que são os melhores clientes, e surgiram essas reclamações. Então ele sabe que dentre esses 20% tem cliente insatisfeito. Então eu tenho que conversar com esses caras insatisfeitos. Então ele pode até ter mandado para o mesmo público-alvo, talvez os 20%. Até porque seria estratégia de usar o mesmo planejamento. Mas direcionada ao comportamento do insatisfeito. Até porque, às vezes, o cliente que está lá dentro dos 20%, mas não reclamou de nada, ele só não reclamou porque não perguntaram. Ele só não reclamou porque ele não quis, porque ele não achou adequado para aquele momento. Olha, se tivesse um espaço para reclamação, eu colocava. Como não tem, deixa quieto. Concorda comigo? Então, ele deve ter aberto, sim, dentro dos 20%, mas também direcionado a esse comportamento. Entender que eu vou abordar o cliente cujo comportamento mostra insatisfação. Isso é muito legal porque mostra disposição de ouvir o cliente chato, o cliente que não gostou do meu produto. E é uma coisa que o mercado muitas vezes não quer fazer. O mercado quer pegar o cliente chato e deixar ele falando sozinho. O cliente chato, e lá vem o cliente chato, atende você. A gente manda para outro cara atender, manda para outro cara falar. Eu não, pelo amor de Deus. Minha vida já tem problema demais e eu não quero. Então, dentro dessa leitura, a empresa mostra muita maturidade de criar espaço para isso. Até porque, e aí a gente tem que começar a ter essa maturidade. Se o cliente reclama com você, é porque ele acredita que você é parte da solução. A gente também faz isso enquanto consumidor. Você só reclama numa loja
se você tiver a expectativa de que a loja resolva o seu problema. Você não vai lá reclamar só por reclamar. Reclamar por reclamar, você faz isso na rede social, você faz isso com seu amigo, mas gastar tempo, gastar energia, não. Só se realmente eu tiver muito possesso da vida. Fora isso, eu não vou arriscar gastar energia, tempo e dinheiro. Então, é legal a gente pensar nisso. Se o cliente traz até você uma reclamação, é porque ele acredita que existe uma possibilidade de solução ali. E a partir do momento que eu faço essa leitura e tiro a emoção de ódio, de falar assim, eu vou odiar esse cliente porque ele está reclamando de mim, e eu não me deixo dominar por esse sentimento, e eu começo a interpretar o que ele está me dizendo, esse cliente vai me dizer qual é o problema que a minha empresa tem. Ele vai me ensinar, olha, faça assim o seu produto, você tem que usar esse tempero, por que você não usa esse tamanho, por que você não usa a embalagem do seu concorrente? Nossa, nem sabia que meu concorrente tinha uma embalagem assim. Ele começa a te dar um monte de informações que você não teve tempo ou não teve abertura para acesso, mas ele te traz. Mas eu tenho que estar com essa disposição de ouvido e saber fazer a pergunta certa. Por isso que eu estou colocando o perfil de cliente insatisfeito, porque eu acho que houve um certo direcionamento, até para poder ouvir o cliente insatisfeito mesmo. Se você está insatisfeito com alguma coisa, me diga. Você está insatisfeito com o atendimento? O quanto? Você está insatisfeito com o transporte? Quanto? Você está insatisfeito com o tempero? Quanto? Né? E aí eu consigo ver a qualidade e a quantidade das respostas de uma só vez. Até porque ele tem pressa de ter essa resposta. Né? Por isso, Guilherme, eu também acredito que foi só uma segunda pesquisa e não uma terceira. Se eu fizesse uma segunda para depois medir essa resposta, olha o tempo para esse resultado aparecer para mim. Né? Porque até eu planejar, coletar, esse dado voltar e eu tabular, meu amigo, foram-se meses de trabalho. Então eu não creio que ele tenha feito aí esse tempo em 3 etapas. O objetivo era fazer em uma, ele só fez em 2 porque ele não conseguiu prever essa possibilidade no primeiro momento. Né? Eu não planejaria e não vejo lógica em planejar uma terceira etapa, sendo que eu posso fazer tudo o quanto antes, até porque demora muito. Uma pesquisa dessa, um planejamento, vai pelo menos uns 2, 3 meses de trabalho, tranquilamente. Desse estudo de caso, dessa pesquisa de mercado, vocês gostariam de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento? Pra mim tá tudo certo, professor. Beleza, tranquilo. O objetivo de hoje era a gente visitar a teoria que a gente viu lá na terça-feira, hoje na prática de um estudo de caso. E notem, a gente teve dificuldade em algumas questões, dificuldades em outras, a gente questionou, tudo mais. E fazer pesquisa exige muito isso. Fazer pesquisa exige muito questionamento, que você coloque isso em discussão. Concorde, discorde, faça, refaça, construa, reconstrua. Você não vai fazer uma pesquisa rápida. Para encerrar a atividade de hoje, que ainda a gente tem uns 50 minutos de aula, vocês vão fazer uma última atividade que eu vou mandar por vocês. Eu vou mandar um link desse e-mail aqui do Marcelo Seni, e ele vai falar um pouco sobre pesquisa de mercado. Ele fala de um jeito muito bacana, muito legal. Eu vou pedir que vocês assistam o vídeo e produzam um texto com dicas de como realizar uma boa pesquisa de mercado. Se você fosse orientar alguém a fazer pesquisa de mercado, logo depois de ter assistido esse vídeo, que falou tanta coisa legal, se tivesse que enumerar um grupo aí, 10 dicas para você fazer uma boa pesquisa de mercado. Eu quero que você crie essa lista de dicas numeradas aí para uma pessoa fazer uma boa pesquisa de mercado. Então assista esse vídeo, faça essa atividade, eu vou postar no grupo também. E as atividades de que os grupos que não me entregaram ainda, que eu acho que falta 2 ou 3 ainda para eu receber aqui, eu vou começar a acionar no WhatsApp e vou fazer as correções para fazer as devolutivas para vocês, ok? Gabriel colocou aqui, pediu para avisar que está com problema com o Meet. Ok, por isso que eu acho justo a gente voltar para o WhatsApp, assim a gente acessa todo mundo que também não está aqui. E eu vou avisar a Thaís também que está fora e o João também que está também resolvendo outras coisas aqui. Ok? Vou fechar. É individual, professor? Essa última atividade, sim, ela é individual. Ok? Tá bom.
E aí a gente vai se falando lá pelo WhatsApp para que a gente feche as entregas do dia. Até já, gente. Forte abraço.